melodia da cidade de Nova York em 1947 era tocada em um compasso trágico, no coração pulsante do Distrito 88, onde as luzes de neon tentavam em vão perfurar a espessa neblina noturna. A Rua 52 respirava através do jazz. O Clube Onyx era um desses refúgios subterrâneos, um ambiente de fumaça densa, uísque contrabandeado e notas musicais que traduziam as mazelas da vida urbana. Lá dentro, o som nunca parava. Mas naquela madrugada fria e cortante, a morte decidiu entrar pela porta dos fundos, silenciando abruptamente uma das vozes mais promissoras daquela geração. A chuva fina e persistente caía sobre o asfalto rachado do beco escuro, lavando lentamente um rastro de sangue espesso que se misturava à sujeira da sarjeta. Caído entre duas latas de lixo de metal transbordando restos da noite, estava Silver Ray. Ele era um saxofonista negro de 30 anos, cujo talento o estava levando rapidamente ao estrelato nos clubes locais. Agora, ele era apenas mais um corpo sem vida na metrópole implacável. Seu amado saxofone dourado, uma extensão de sua própria identidade, jazia esmagado ao lado de sua mão inerte, retorcido e quebrado de uma maneira que refletia a própria estrutura da justiça naquela cidade. A pesada viatura policial do Distrito 88 dobrou a esquina com os faróis apagados, estacionando silenciosamente na entrada do beco. Os feixes de luz das lanternas rasgaram a escuridão úmida, iluminando o palco macabro da tragédia. O sargento Frank Russo foi o primeiro a descer. Seus sapatos de couro pesado esmagaram as poças de água, suja com a familiaridade de quem já havia caminhado por aquele cenário dezenas de vezes. Frank conhecia as entranhas daquele beco. Ele reconhecia o cheiro metálico de pólvora recém-queimada, misturado ao perfume barato das ruas e ao odor amargo do desespero urbano. O patrulheiro Jack Miller desceu logo em seguida, fechando a porta da viatura com um baque surdo. Jack parou a poucos passos do corpo e olhou fixamente para o instrumento destruído no chão encharcado. O novato, que há poucos dias tremia diante da violência brutal da cidade, agora mantinha as mãos firmes ao lado do corpo. As lições duras e amargas do dia anterior, quando a lei precisou ser dobrada para salvar uma vida faminta, começavam a criar calos definitivos em sua alma. A ingenuidade da academia de polícia havia evaporado. Frank agachou-se perto do corpo de Silver Ray. A água da chuva pingava lentamente da aba de seu cap de oficial, marcando o tempo como um metrônomo fúnebre. Os olhos calejados do veterano analisaram a cena com precisão cirúrgica. 3 disparos agrupados diretamente no centro do peito. Um trabalho limpo, silencioso, letal e inegavelmente profissional. Não havia sinais de luta ou roubo. A carteira da vítima ainda estava no bolso interno do paletó risca de giz. Ninguém tira a vida de um músico de jazz em plena Rua 52 de forma tão metódica, a menos que ele tenha tocado a música errada para as pessoas erradas. O submundo do crime organizado estava enviando uma mensagem clara, e caberia a Frank e Jack decifrá-la antes que a próxima vítima fosse escolhida. A porta dos fundos do Clube Onyx cedeu com um rangido metálico pesado, revelando um mundo completamente alheio à tragédia que repousava no asfalto chuvoso lá fora. O sargento Frank Russo e o patrulheiro Jack Miller deixaram a frieza do beco para trás e mergulharam na atmosfera sufocante do submundo nova-iorquino. O ar dentro do estabelecimento era denso, quase palpável, carregado com a fumaça de dezenas de charutos caros e o cheiro doce de uísque derramado no piso de madeira. No palco principal, iluminado por holofotes precários, uma banda de jazz continuava a tocar um ritmo frenético e hipnótico, perigosamente indiferente ao fato de que seu saxofonista principal estava morto a poucos metros dali. Os 2 policiais caminharam pelos corredores estreitos e mal iluminados dos bastidores. Jack observava cada detalhe com a atenção aguçada de um predador recém-desperto. A decadência elegante da vida noturna da década de 40 se desdobrava ao redor deles, mascarando o crime com notas musicais altas e risadas forçadas. Eles seguiram diretamente para o escritório da gerência, uma sala isolada no final do corredor cego. Sem se dar ao trabalho de bater, Frank empurrou a pesada porta com o ombro. Atrás de uma mesa de mogno imponente,
coberta por pilhas organizadas de notas de dólar sujas. Estava Marcus Vance, o temido dono do clube. Marcus era a personificação da ganância travestida em um terno sob medida. Seus olhos frios e calculistas mal se moveram quando os oficiais invadiram seu reduto de apostas ilegais. Frank caminhou a passos duros até a mesa e bateu seu distintivo de bronze molhado diretamente sobre o dinheiro. O veterano exigiu respostas sobre Silver High, com a voz áspera cortando o silêncio do escritório. Marcus ajeitou as abotoaduras de ouro, mantendo uma calma excessivamente ensaiada, e declarou que High era apenas mais um músico descartável na folha de pagamento. Segundo o gerente, o saxofonista havia terminado seu turno e saído pelos fundos em paz, mas a leve gota de suor frio que escorria pela têmpora de Marcus contava uma história de culpa. Enquanto Frank pressionava o dono do clube contra a parede, os olhos do novato Jack Miller vasculhavam a penumbra da sala. Em um canto escuro, parcialmente escondida pelas sombras das persianas cerradas, estava Lola Hayes. Ela era a cantora principal do Onyx, vestida com um longo traje de lantejoulas escuras. As mãos de Lola tremiam visivelmente enquanto ela tentava, sem sucesso, acender um cigarro com um isqueiro de prata. Jack se aproximou devagar, reconhecendo o terror puro estampado no rosto pálido da mulher. Com um tom policial impecável, ele perguntou o que Silver High havia visto para merecer 3 tiros a queima-roupa. Lola desviou o olhar rapidamente para Marcus, confirmando as suspeitas de que havia uma queima de arquivo em andamento. O medo é a linguagem mais fluente nas ruas do Distrito 88, e o silêncio dela entregava a verdade. Com a voz embargada, a cantora sussurrou que o saxofonista havia descoberto os livros contábeis do mercado paralelo. Nesse exato momento, Frank agarrou Marcus violentamente pelo colarinho de seda, exigindo os nomes dos atiradores. A investigação agora descia para as raízes mais obscuras da cidade. O silêncio no escritório do Clube Onyx era quebrado apenas pelo som áspero da respiração de Marcus Vance, agora imprensado contra os painéis de mogno da parede. O sargento Frank Russo não era conhecido por sua diplomacia, e o distintivo molhado em sua mão parecia pesar uma tonelada. A fumaça dos charutos abandonados no cinzeiro subia em espirais lentas, enquanto a tensão no ambiente atingia seu limite máximo. Frank apertou o colarinho de seda do gerente, exigindo os detalhes do esquema de lavagem de dinheiro que havia custado a vida do talentoso saxofonista no beco. Do outro lado da sala, o patrulheiro Jack Miller mantinha os olhos fixos em Lola Hayes. A cantora, ainda tremendo em seu vestido escuro de lantejoulas, finalmente cedeu ao peso do remorso e do pavor. Com a voz falha, ela revelou a Jack que Silver High não era apenas um músico brilhante, mas também um homem desesperado para tirar sua família da pobreza do Harlem. O saxofonista havia tropeçado acidentalmente no cofre falso de Marcus durante o intervalo de um show. Dentro dele não havia apenas os livros contábeis do mercado paralelo, mas também os registros detalhados de apostas manipuladas no submundo do boxe nova-iorquino. A revelação mudava completamente a direção da investigação. O caso deixava de ser um simples homicídio para se tornar uma teia complexa de extorsão e corrupção criminal. Lola confessou que Silver High cometera o erro fatal de tentar chantagear Marcus. Ele exigiu uma quantia exorbitante para manter a boca fechada e financiar sua própria turnê independente. Mas no Distrito 88, a ganância de um homem honesto raramente sobrevive à brutalidade do crime organizado. Marcus não pagou a dívida. Em vez disso, ele chamou o seu braço direito, um assassino de aluguel frio e metódico conhecido nas ruas apenas como Sal Navalha Marrone. Frank Russo afrouxou o aperto no colarinho do dono do clube, jogando-o de volta na cadeira de couro com um baque violento. Marcus, com um sorriso cínico manchando seu rosto pálido, ajeitou a gravata amassada. Ele sabia que o testemunho de uma cantora de jazz assustada não seria suficiente para segurá-lo no tribunal, não sem os livros contábeis físicos. E os livros, segundo o gerente arrogante, já estavam longe dali, sob a proteção do próprio Sal Navalha. Jack cruzou a sala e ficou lado a lado com seu parceiro veterano. O novato compreendeu imediatamente que prender Marcus agora seria inútil. Eles precisavam da arma do crime e das provas financeiras. Frank olhou para o relógio de bolso sujo de fuligem. A madrugada estava acabando, mas a caçada havia acabado de começar. Eles deixaram o escritório do Clube Onyx para trás, com um novo alvo em mente. O próximo destino não seria iluminado por neon, mas banhado pela escuridão impiedosa das docas, onde Sal Navalha aguardava. A névoa espessa que subia do rio East parecia engolir os contornos industriais das docas de Nova York.
longe do brilho enganoso do neon e da música alta do Distrito 88. O porto operava em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som das águas escuras batendo contra os pilares de madeira podre. A viatura de Frank Russo e Jack Miller parou a alguns quarteirões de distância, com os faróis apagados para não anunciar sua chegada. A caçada por Sal Navalha Mahoney, o assassino de aluguel responsável por silenciar o saxofone de Silver Roy, entrava em sua fase final e mais perigosa. Os dois policiais caminharam furtivamente por entre montanhas de caixotes de carga e guindastes enferrujados. O ar gelado da madrugada cortava o rosto de Jack, mas ele não recuou um único passo. O novato havia compreendido que, no xadrez mortal do crime organizado, hesitar significava a morte. Logo à frente, nos fundos do Armazém 4, um fraco brilho alaranjado denunciava a presença de alguém. Sal Navalha estava em pé diante de um barril de metal em chamas, atirando sistematicamente páginas arrancadas de um livro-caixa escuro diretamente no fogo. Ele estava destruindo a única prova que ligava Marcus Vance ao esquema de apostas e ao homicídio no beco. Frank sacou seu revólver de serviço com a lentidão calculada de um veterano que não teme o próprio fim. Ele emergiu das sombras do armazém, com a arma apontada diretamente para as costas do assassino. A voz áspera de Frank cortou o barulho das chamas, ordenando que Sal se afastasse do barril. O criminoso congelou. A tensão no ar era densa o suficiente para ser cortada com uma faca. Sal Navalha instintivamente levou a mão direita em direção ao interior de seu sobretudo escuro, buscando sua arma. Mas antes que ele pudesse completar o movimento, o som ensurdecedor de um disparo ecoou pelas docas. Não foi Frank quem atirou. Foi Jack. O tiro do novato não foi letal, mas cirúrgico, atingindo o ombro direito de Sal e fazendo a arma do assassino cair no chão de concreto com um estrondo metálico. Jack Miller manteve seu revólver erguido, com as duas mãos firmes, os olhos frios e a respiração controlada. A inocência havia morrido, mas a precisão da justiça havia nascido. Frank rapidamente algemou o criminoso ferido e conseguiu resgatar a maior parte do livro-cakes antes que as chamas o consumissem por completo. O império de Marcus Vance estava oficialmente com os dias contados, quando o sol da manhã finalmente começou a rasgar a neblina cinzenta de Nova York. Frank e Jack entregaram os suspeitos e as provas na delegacia. Marcus queria, e Sal Navalha apodreceria atrás das grades. Mas enquanto os primeiros raios de luz iluminavam as ruas sujas, Jack observou seu distintivo. A justiça havia sido feita, mas o trompete no Clube Onyx tocaria uma nota mais triste naquela noite. Eles não podiam trazer os mortos de volta. No Distrito 88, os policiais não são heróis que salvam o dia. Eles são apenas os homens encarregados de limpar o sangue do asfalto para que a cidade possa continuar girando.